Boa noite, pessoal. Saudações a todos. Estamos hoje voltando aqui para a nossa live das segundas-feiras. Fiquei aí 2 segundas-feiras seguidas, né? Sem a gente estar aqui se encontrando. E estou muito feliz de estar aí retomando hoje aqui o nosso papo dessa segunda-feira. Boa noite, Marli. Boa noite a todos aí que estão chegando. Boa noite a todos. Isso. Muito bom estar retomando aqui com vocês nosso papo aí dessas segundas-feiras, né? E hoje, espero que vocês estejam me ouvindo bem, tá? Oi, Raquel, boa noite. Neuri Vale, boa noite. Espero que vocês estejam me ouvindo bem e deixando sempre aberto aí, como a gente sempre fala, né? Para as interações, para vocês comentarem, perguntarem. E hoje a gente vai falar, conforme eu divulguei aí no Story, vamos falar um pouquinho sobre meio ambiente, sustentabilidade, egocentrismo, né? Nós estamos iniciando aí, iniciou ontem, né? A COP27, lá no Egito, que faz parte aí dos movimentos de cuidado com a terra. A COP27 é a me esqueci a palavra. Não é congresso, não, mas enfim. É um fórum, né? Usa às vezes a palavra cúpula, conferência, né? Usa também a palavra conferência. É a Conferência das Nações Unidas para as Mudanças Climáticas, já é de número 27. E o que a gente tem percebido, né? Que a gente já está vendo aí nessas primeiras discussões, é que apesar de muitas decisões terem sido tomadas nas COPs anteriores, mas pouquíssimas foram colocadas em prática. Então eles estão dizendo que essa COP27 ela vai precisar ser marcada pela colocação em prática de todas essas decisões que são fundamentais. E uma das questões que vai nortear a COP27 é o relatório das mudanças climáticas da ONU, que foi liberado, eu acho que ele foi liberado em 2021, mas a maioria das pessoas, se a gente teve acesso mesmo, foi no iníciozinho de 2022. E esse relatório, ele apresenta um estudo sobre as mudanças climáticas no mundo entre 2010 e 2019. E esse relatório traz assim um prognóstico muito ruim, muito ruim. E é muito importante que a gente tenha consciência disso. É muito importante, porque senão a gente vai para o fundo do poço sem perceber o que está acontecendo. A situação aí, boa noite, sejam bem-vindos, Adriana, todos bem-vindos, Lúcia, bem-vinda também. Enfim, é muito importante que o mundo tem que parar para pensar no que nós estamos fazendo com o planeta, né? Porque se nós não pararmos para pensar e reformularmos tudo isso, nós não vamos ter planeta para viver. Eu me lembro que já tem tempo que eu me interesso por essas questões, né, de meio ambiente, de sustentabilidade. Eu me lembro que há 10 anos atrás, 10 anos, 15 anos atrás, a gente imaginava que esses prognósticos catastróficos, 15, 20 anos atrás, vamos botar assim, a gente imaginava que esses prognósticos catastróficos seriam mais ou menos para 2100. Depois começou-se a falar em 2050, né? Que em 2050 nós já estaríamos com grandes catástrofes climáticas, com falta de água potável. Hoje, a gente já está falando em 2030, gente. 2030. É ali, vocês vão dormir amanhã, vão dormir daqui a pouco e vão acordar e o mundo pode estar acabando. É isso que está acontecendo. Eu não estou querendo fazer terrorismo ambiental, não. Eu estou falando do que está sendo dito aí. Do que está sendo dito aí pela ciência, pelos pesquisadores.
E os fatos estão acontecendo, né? O degelo do Ártico, da calota polar do Ártico, ele vai aumentar o nível dos mares. O nível da água nos mares vai fazer com que várias zonas de litoral sejam destruídas. O Brasil, a maior parte de civilização do Brasil, ela acontece, né? A maior parte de população do Brasil acontece na faixa litorânea. Tudo isso vai acabar. Se não for feita alguma coisa muito drástica que impeça, porque eles já estão dizendo que não tem mais como frear, isso já não tem mais como. O que eles estão falando hoje é de a gente tentar impedir que a temperatura do planeta suba acima de 1,5 grau, porque acima de 1,5 grau já é um fato, não vai ter jeito, isso vai acontecer até 2030. Impedir que ela suba acima de 1,5 grau em relação ao período pré-industrial, para que a gente possa minimizar os efeitos desse desastre climático, né? Então, a Raquel está falando aqui, precisamos entender também que recursos naturais renováveis não são recursos infinitos. Lembro que aprendi assim na escola e desde aquela época me questionava sobre isso. Sim, Raquel, eu vou dizer uma coisa para você, né? Eu tenho estudado bastante isso, né? Quando a gente fala muito em sustentabilidade, a gente ainda fala um pouco nisso, né? De gastar menos, a gente fala um pouco de poluir menos, não é? Reciclar. São ainda discursos muito, muito práticos que a gente escuta na escola. Só que isso hoje, né, apesar de ainda ser muito importante, isso hoje não é suficiente. Não é. Isso aí não é mais a questão. A gente precisa fazer mudanças drásticas no nosso estilo de vida, mas drásticas mesmo. Senão a gente talvez não tenha um planeta para viver, né? Esse relatório da ONU para mudanças climáticas, que foi liberado agora no início que eu falei, ele foi concluído em 2021, mas ele foi liberado mesmo para o público no início de 2020. Ele coloca assim, algumas conclusões, tá? Só peguei algumas aqui. Que as emissões globais de gases de efeito estufa continuam aumentando, mas para limitar o aquecimento a 1,5, precisam parar de crescer até 2025. 2025 são daqui a 3 anos. Se a emissão de gases não parar de crescer daqui a 2 anos, né? Se a emissão de gases não parar de crescer, nós não vamos conter o aumento da temperatura até 1,5 grau, tá? Porque até 1,5 grau não tem jeito mais, vai aumentar. Vai aumentar. Eu não sei se vocês sabem bem a diferença entre o buraco na camada de ozônio e o efeito estufa, tá? São duas coisas diferentes. Tá? O buraco da camada de ozônio, ele é feito por esses gases, né, que são liberados de aerosol, de geladeira, de ar refrigerado. Esse gás tem um nome, eu até escrevi aqui para não esquecer, o clorofluorcarbureto, né? Então esse gás ele destrói o buraco de ozônio. O que a camada de ozônio faz? Ela filtra o Sol. E aí o Sol entra mais puro e mais intenso, né? Com fatores mais radioativos incidindo sobre nós. Então isso é muito ruim, tá? Mas isso não é o efeito estufa. Tá? Isso é o buraco na camada de ozônio, que é feito especificamente por esse gás, o clorofluorcarbureto. O efeito estufa, ele é produzido por gás carbônico, por metano, por óxido nítrico, que são gases que são liberados na atmosfera e eles fazem como um efeito estufa mesmo, eles fazem uma cobertura que faz com que o Sol passe,
o calor do Sol bate na Terra, e aí esse calor que deveria subir e voltar para o espaço, ele não volta. Entendeu? Então a Terra, ela fica como que rodeada por uma camada desses gases, de gás carbônico, de óxido nítrico e metano. São os três. Os principais, na verdade, é o gás carbônico e o metano. O óxido nítrico não é tanto, mas também é. Então ele impede que o calor do Sol que reflete na Terra, essa camada, impede que esse calor se disperse no espaço. E aí o que acontece? A temperatura vai aumentando. Hoje você tem um degelo gravíssimo acontecendo lá no Ártico, né? E aí vocês vão vendo que a complexidade da questão, porque o degelo do Ártico, olha só o que está acontecendo, para vocês terem uma noção, o degelo do Ártico está fazendo com que terras que estavam congeladas há milhões de anos, essas terras estão descongelando. E o que os cientistas descobriram que acontece com essas terras descongeladas? Elas liberam mais metano ainda. Então, quanto mais a calota polar degela, mais metano é liberado. Quer dizer, mais o efeito estufa piora. Então, esse relatório fala que se nós não pararmos de crescer com os gases de efeito estufa até 2025, de crescer, tá? Nós não vamos conter a temperatura da Terra até 1,5 grau. Não, então eles chegam à conclusão que não há mais espaço para novas infraestruturas baseadas em combustíveis fósseis. Nós vamos ter que parar de usar gasolina, gás e carvão. Vamos ter que parar, não pode mais isso. Isso vai ter por aí vocês veem a complexidade da questão, porque vai ter um efeito econômico fortíssimo para ser resolvido. A Raquel está falando aqui, para que tanta produção? Produção de um monte de coisas desnecessárias. A premissa do capitalismo é insustentável. Desse capitalismo, do jeito que conhecemos, ainda precisamos inventar alternativas. E sim, Raquel, eu vou falar disso daqui a pouco, porque essas mudanças vão passar muito por nós, tá? Mas deixa eu só terminar aqui de ler mais um pouquinho disso, e aí eu vou falar um pouquinho disso aí, porque isso aí é fundamental. E é aí que eu quero chegar. Eu estou tentando trazer esse impacto aqui para a gente, e para as pessoas que vão ver esse vídeo depois, né? Porque depois eu posto, ele fica aqui no Instagram, muita gente vê, e vai também para o YouTube, muita gente vê no YouTube também. Mas eu estou trazendo esse impacto porque é sério, e eu sugiro a vocês que acompanhem a COP27, tá? Procurem ler o que está sendo resolvido, o que está sendo falado. Aliás, a gente está saindo de um momento de grande mobilização aí com a eleição aqui no Brasil. Eu acho que a gente tem que aproveitar essa mobilização para continuar lutando por coisas que realmente sejam muito importantes para a nossa sobrevivência, né? E o Brasil vai ter um papel fundamental nisso. Não é à toa que o mundo todo se volta sobre isso, sobre nós. Eu tive lá até fiz uma postagem no meu story, né? Eu tive lá no Museu do Amanhã, não tinha ido visitar ainda, tive a oportunidade de ver. Sugiro que todos vocês que não foram que vão. É lindo, é maravilhoso, é uma experiência assim emocionante, né? Muito bonito, é muito sensível, né? Tem uma beleza assim que fantástica, né? E trata muito da questão da nossa sobrevivência na Terra. O Museu da Manhã trata muito disso, né? Não sei quem foi, mas quem já foi viu isso, claro. E na parte de baixo do Museu da Manhã tem uma exposição do Sebastião Salgado sobre a Amazônia. E aquilo ali eu chorei lá dentro, não tive como não chorar, né? Chorei muito. E que bom que eu chorei, né? Que mostra que eu sou humano. Mas ali naquela parte da Amazônia, a gente vê a importância do da nossa Amazônia para o mundo. A gente escuta falar, a Amazônia é o pulmão do mundo, não sei o que, a Amazônia, mas lá eu tive a percepção clara dessa importância. Eu entendi o papel dos rios aéreos, né, que são produzidos, eles têm na Amazônia sua nascente.
São os rios aéreos, são rios de água flutuante, que são nuvens. Essas nuvens, elas correm o mundo inteiro, gente. Essas nuvens levam água e chuva para o mundo inteiro. Aquilo ali é algo que precisa ser cuidado de uma maneira urgentíssima. E a gente está saindo aí de um governo, e eu não estou aqui nem para fazer política, mas isso está sendo falado na COP27, as pessoas que estão lá estão falando disso. Né? Agora mesmo estava vendo no jornal, em vários jornais estão falando isso. Como que o Brasil, nesses últimos 4 anos desse governo, ele ignorou completamente a preservação do meio ambiente. Ele desarticulou todos os processos de fiscalização e foi conivente, né, com a destruição de uma parte muito grande da floresta. E aí você vai numa exposição dessa, como essa que eu vi lá das fotos do Sebastião Salgado, e você vê, né, quanta vida morre ali. Não é só uma árvore que é cortada, né? Não são só milhares de árvores que são cortadas, que já seria o suficiente para uma grande comoção nacional. Mas são seres vivos, né? São tribos indígenas que estão perdendo seu espaço, são animais que estão sendo dizimados, que estão perdendo ali todo um ecossistema onde eles sobrevivem. E não é só isso, né? É a própria sobrevivência do planeta. É a própria sobrevivência do planeta. Então, a gente tem que estar muito atento nas nossas posturas, quando a gente exerce a nossa cidadania, quando a gente exerce o nosso direito de voto, porque se nós não fizermos isso, nós não vamos ter mais nem quem votar daqui a pouco, porque não vamos estar aqui vivos mais. É sério, é muito sério isso. E a gente achava que isso seria para daqui a muito tempo. Na History Channel, de vez em quando, tem alguns documentários muito interessantes que mostram como será a Terra em 2050. O prognóstico é catastrófico. Só que esse prognóstico para 2050 está sendo antecipado para 2030. 2030 já passa a ser uma data limite de início dessas situações catastróficas. O Álvaro está falando aqui 1/3 do Pantanal. Aquelas imagens horríveis dos animais queimados, né? É horrível, né? Então, o que mais que fala aqui que eu acho que eu posso, antes de eu passar aqui para esse outro aspecto, que é da nossa questão diante de tudo isso, né? Então, nesse relatório da ONU para as mudanças climáticas, que é um relatório que está sendo base da COP27, eles falam que nós vamos ter que ter mudanças de comportamento drásticas. Isso é o que que a Raquel estava falando aí da questão do capitalismo, isso é um desafio enorme, ainda que seja um desafio pessoal. Tá? Ninguém pode mudar pelo outro, mas um desafio pessoal. Vocês querem ver uma coisa que a gente vai ter que mudar? E aqui em casa a gente já está, é porque eu tenho um filho pequeno, a gente fica meio na dúvida. Mas uma coisa aqui, né, que eu sei que afeta gente aí, gente que está me ouvindo inclusive, mas é a questão de comer carne, mas principalmente carne bovina, tá? A carne bovina. Os outros tipos de carne nem tanto. Os outros tipos de carne acho que não. Mas a carne bovina, a gente vai ter que realmente repensar isso. E olha que a gente tem uma cultura, né, muito carnívora aqui no mundo em geral e no Brasil. Mas a carne bovina, o gado, ele é o segundo maior produtor de efeito estufa no planeta. É o segundo maior produtor de efeito estufa no planeta. Só perde para o combustível fóssil, né? Porque o boi, né, no processo dele ali de digestão, ele libera metano. Ele libera gás metano da fermentação do alimento que ele come. Esse metano que ele libera, ele é o segundo maior responsável pelo efeito estufa. Só perde para os combustíveis fósseis. No Brasil, hoje, a gente tem uma população de bois maior do que de gente. Tá? A população de gente, de pessoas, de humanos, deve estar em torno de 215 milhões, né? A de bois está em torno de 230 milhões de cabeças de gado. Né?
Então, vocês vejam, isso vai ter que ser revisto. Não tem jeito. Não tem jeito. Senão a gente vai comer carne até morrer. Até morrer por essas outras consequências. E aí, né, é que vem a grande questão. A ciência hoje ela vem falando muito, eles criaram um termo que é para designar as eras geológicas, que é o período antropoceno. Né? E o que é o período antropoceno? Né? É o período em que o ser humano começou a interferir diretamente no meio ambiente, nas condições climáticas da Terra. Então, no momento em que o ser humano começa a interferir, eles dizem que aí começa o período antropoceno. Existem algumas divergências sobre isso, tá? Alguns cientistas, eles acreditam que o período antropoceno começa no século XVIII, quando é descoberto, é criado o motor a combustão. Então, para eles ali o período antropoceno começa ali. Tem cientistas que são um pouco mais radicais, que eles acham que o período antropoceno começa com a agricultura, há 10 mil anos atrás, tá? Quando o ser humano começa a mexer com a terra. E ele começa a plantar e a desgastar a terra. Depois, há 4 mil anos atrás, começa a pecuária. Então, tem alguns cientistas que acreditam que ele estabelece que o período antropoceno começa lá nessa época. Mas o nível de... É tudo bem que começa ali uma interferência humana no planeta, mais diretamente. Mas sem grandes consequências. Por que eu digo mais diretamente? Tá? Só para vocês entenderem. Porque até o surgimento da agricultura, o ser humano se alimentava daquilo que a terra dava naturalmente. Então, como a terra dava naturalmente, ela repunha naturalmente. Tá? O desgaste era zero, porque era dentro do próprio processo de restauração do meio ambiente. Então, o ser humano consumia aquilo que naturalmente ele colhia. Ele caçava para se alimentar, ele pescava, ele pegava fruto, ele pegava raiz, tudo. Então, isso aí, ele não tinha uma interferência direta. Esse ser humano ele vivia como os animais viviam, né? Usufruindo dos benefícios naturais que a terra proporcionava. Quando o ser humano começa com a agricultura, e por isso que alguns cientistas consideram ali o Alvo está falando da Revolução Industrial. Com certeza, né? E justamente entra aí essa questão do motor a combustão. Mas é bem depois também, né? Mas não, é isso aí. Não é bem depois disso? Não, na Inglaterra, a Revolução Industrial é por aí, século XVIII, né? Por aí. Então, quando o ser humano começa a usar o solo de uma maneira sistemática para produzir alimento, ele começa uma interferência direta na terra, né, para a produção de alimento. Então ele vai gastando solo, vai gastando solo, vai gastando solo. Quando ele via que aquele solo não produzia mais, o que ele fazia? Arrumava a tribo, pegava lá os seus pertences e ia montar uma tribo em outro lugar. E deixava aquela terra para lá. Então ele já deixava uma sequela ali, uma sequela que ia se renovar, obviamente, porque era muito pequeno e aquela terra que foi desgastada ali, ela não ia ser usada de novo. Só que nessa época a população do planeta, nem sei quanto que era, né? Mas era alguns milhares de pessoas, né? O Alvo está falando Revolução Industrial no final do século XVIII. É isso aí, foi quando surge o primeiro motor, 1780 e pouco, se eu não me engano. Final do XVIII. O primeiro motor a combustão. Então ele ia para outro lugar. Só que hoje nós vamos chegar, eles estão dizendo que nós vamos chegar ainda até o final do ano a 8 bilhões, eu nem sabia que já estava tanto assim. 8 bilhões de pessoas na Terra. Então qualquer desgastezinho que 8 bilhões façam, destrói o planeta. Não tem jeito. Então hoje nós estamos consumindo demais. Nós estamos jogando lixo demais. Nós estamos gastando energia demais. Nós estamos comendo carne bovina demais. E isso não pode mais continuar.
Isso tem que ser revertido até 2025. Até 2025. É preciso fazer coisas urgentes. Então, esse é o período antropoceno. E o que marca esse período antropoceno, né? Vamos tomar aí como marca do período antropoceno o século XVIII, que eu acho que é mais lógico, tá? Ainda que eu entenda, conforme eu expliquei para vocês, aqueles que acreditam que começa lá com a agricultura. Mas o que acontece com o período antropoceno? Justamente marcado com o carvão, com o motor a carvão, com o motor a combustão, com a Revolução Industrial. Começa o ser humano... E aí, na virada do século XVIII para o século XIX, né, mais na frente um pouquinho, vai entrar aí todo o desdobramento do Renascimento, que começa lá, século XVI, né, século XVII, depois aí entra o Iluminismo, e aí entra todo aquele pensamento científico do século XVIII, do século XIX, que é um pensamento fragmentário, principalmente com Descartes, né? Com René Descartes, que ele vai dizer religião é uma coisa, ser humano é outra, ciência é outra. Então ele vai fragmentar isso. Na Grécia Antiga, o filósofo era o médico, né? O astrônomo era o curandeiro, que fazia as ervas. Tinha essa sensação de unidade, de plenitude, de pertencimento. Então, o início da Revolução Industrial ele vai ser seguido ali por esse século XIX, que vai marcar o início desse pensamento científico muito fragmentado, muito cartesiano, que separa o ser humano da natureza, separa o ser humano da religiosidade, né? Separa o ser humano da sua própria essência e vai colocar o ser humano como algo fragmentado, como uma máquina. E aí nós começamos a olhar o mundo muito de fora. Eu nunca tinha pensado nisso, mas tem alguns autores aí que falam que a ida do homem à Lua ela traz um marco simbólico muito grande, né? Ela traz um marco simbólico muito grande, porque na hora que o homem ele olhou a Terra da Lua, e ele compartilhou as imagens com todos nós, né? Ele aumentou ainda mais essa sensação de fragmentação, né? Essa sensação de que eu sou um humano que estou aqui e a Terra é um objeto que está lá fora, que foi fotografado por mim. Então a Terra, ao longo desse processo todo, a partir do século XVIII, principalmente, ela deixa de ser percebida como um ser vivo. Ela deixa de ser percebida como uma realidade da qual nós fazemos parte, na qual nós estamos inseridos. Por isso fica tão fácil para esse ser humano destruir uma floresta, ver uma árvore sendo queimada, ver animais morrendo, porque é como se aquilo ali fosse alheio a ele mesmo. E aí a gente vai ver Freud entrando aí, né, nessa virada do século XIX para o século XX, falando do ego, né? Falando desse estado egocêntrico, falando do narcisismo humano, né? Falando desses aspectos tão egocêntricos mesmo do ser humano, e que faz com que o ser humano se perceba como algo alheio à própria terra, à própria vida, à própria fauna, à própria flora. Então é muito fácil para esse ser humano que se alienou do meio ambiente, vamos chamar assim, né, que se alienou da natureza, é muito fácil para esse ser humano cortar, destruir uma floresta. É muito fácil. Aquela árvore para ele não é um ser vivo, né? É um objeto que está sendo cortado para ser útil para alguma coisa. E aí a gente vai vendo como que isso é grave, como que essa mudança é grave. Então a gente passa por uma eleição como essa agora aqui no Brasil, e como a coisa que aconteceu nos Estados Unidos, e vai acontecer de novo agora, né? Como que aconteceu há pouco tempo na Itália, e a gente vê o que aconteceu no Brasil agora não, né? Mas é o que aconteceu em 2018. A gente vê governos que não priorizam, ainda continua até agora, né? Que não priorizam o meio ambiente,
sendo votado por milhões e milhões de pessoas, gente. Isso é um absurdo. Eu não estou aqui, não estou nem querendo fazer política nesse sentido, mas estou fazendo. Mas não tem como. Porque se a gente não parar e priorizar as pessoas que realmente valorizam a vida no planeta, nós não vamos ter planeta para viver. Então, a gente precisa começar a mudar o nosso padrão de percepção da vida. E aí, né, nessa exposição que eu vi lá a Nery está falando aqui, a Terra deixou de ser o nosso lar para ser um lugar de uso. É isso aí, Nery, com certeza. Nessa exposição lá do Museu do Amanhã, da Floresta Amazônica, né, é a riqueza da cultura indígena, né? Eu sempre fui muito, apesar dessa brancura toda, né? Eu sempre fui essa carinha de alemão, né? Se eu boto meu bonezinho, meu óculos escuro, me confundem sempre com turista. Mas eu sempre tive uma grande afinidade, uma grande empatia, né, com os povos indígenas, né? Com certeza. Isso começa lá quando eu era garoto, lendo Carlos Castanheda. E a gente vê como que os povos indígenas têm uma relação de respeito com a natureza, não como algo alheio a eles, né? Não como algo... Eu até citei aqui aquele Krenak, não é o Krenak? Acho que foi que eu citei aqui há um pouco tempo, que são leituras importantíssimas que a gente precisa fazer para a gente ampliar a nossa consciência desse papel, mas como que os povos indígenas, eles veem os outros elementos da natureza como seres vivos, né? Eles não se referem a eles como uma árvore, né? Mas são seres em pé, são seres de quatro patas, não é? E tem esses nomes que eles utilizam justamente para definir o papel que cada um desses seres tem dentro de um contexto maior. E aí a gente entra, inclusive, na ideia na ideia sistêmica, que mostra, né, que os sistemas maiores, eles dependem de sistemas menores para sobreviver. Isso é um princípio básico da teoria sistêmica. Então a Terra é um grande sistema. Se nós não cuidarmos dos sistemas menores, cada um cuidar do sistema menor, a gente vai criar uma grande instabilidade no sistema maior que é a Terra. E quais são os sistemas menores? Os sistemas menores são as florestas, né? A Mata Atlântica hoje está reduzida a 8% da sua situação original. A Mata Atlântica ela corre quase praticamente todo o litoral brasileiro. Ela sai lá do Paraná e vai até o Nordeste. Mas o que sobrou foi só 8% dessa Mata Atlântica. Mas se nós não cuidarmos desse 8%, e eu não tinha noção disso, né? Esses 8% de Mata Atlântica que sobraram, eles ainda assim, eles têm um papel fundamental na sobrevivência de espécies, na manutenção de meio ambiente, na manutenção dos recursos hídricos, e mesmo assim ainda tem gente destruindo a Mata Atlântica. Então a gente pode lutar pela Mata Atlântica, é nossa vizinha, está aqui, né? Você pode plantar uma árvore na sua casa, você está contribuindo de alguma forma. Você pode lutar por movimentos na sua cidade, né, nas redes sociais que estejam defendendo a Mata Atlântica. Não só a Amazônia com certeza é fundamental, mas coisas mais perto, né? O que você está fazendo pelo sistema, pelo microsistema onde você está inserido, porque é dentro desse microsistema que você vive. E esse microsistema, ele faz parte de um sistema maior que é a Terra. Se esse microsistema não tiver condições favoráveis de vida, o sistema maior que a Terra vai se tornar comprometido também. E aí a Raquel estava falando do capitalismo, com certeza. O capitalismo como parte de todo esse processo, né, da Revolução Industrial, do pensamento cartesiano científico, né, e essa questão simbólica da percepção da Terra sendo vista de fora do planeta. Então, esse capitalismo ele se exacerbou de um jeito e ele foi constituído muito em cima de conhecimentos
psicológicos muito profundos, que trabalharam exatamente essa ideia de fortalecimento do ego. Já falei isso aqui e falo sempre isso muitas vezes. Um ego fortalecido, não no sentido, não no sentido saudável do termo, mas um ego supervalorizado, faz com que você se torne um consumidor melhor, porque você acha que merece mais, então você consome mais. Só que esse ego fortalecido, que consome mais, ele retira mais riquezas do planeta, ele joga mais lixo no planeta e ele se torna mais insensível à deteriorização do meio ambiente. Então, a gente precisa repensar a nossa relação com esse nosso egocentrismo, né? É importante, a Neurivalli está falando que a minha preocupação são as pessoas de fora que estão querendo se apossar do pouco que ainda nos restou do que temos de riquezas naturais. A Neurivalli. Neurivalli, sinceramente, Neurivalli, eu vou te dizer, eu acho que isso é um pouco teoria da conspiração. A gente tem que olhar melhor isso, Neurivalli. Não sei até que ponto existe essa apropriação toda, não, Neurivalli. Né? Eu acho que existe hoje uma grande consciência mundial em relação à preservação do meio ambiente. É claro que eu sei que tem gente de olho nas nossas riquezas, mas o Brasil é um país soberano e ele tem como fazer isso sem impedir o acesso. Você vê a Noruega parou parou em 2019 de contribuir financeiramente para a preservação da Amazônia, porque o dinheiro que estava vindo para cá não estava sendo usado na preservação, ao contrário, né? As estatísticas todas mostram, todas, e eu vou dizer uma coisa para vocês, que eu tenho que dizer isso, porque assim, isso mexe muito comigo, né? O candidato, a pessoa que ficou governando o Brasil durante esses últimos 4 anos, que era candidato à reeleição, ele vai num debate da campanha e diz que ele preservou o meio ambiente mais que todos os outros governos. Isso é a mentira mais deslavada do mundo. Isso é mentira. Os órgãos internacionais estão aí, os órgãos nacionais, os órgãos oficiais do próprio governo mostram que a quantidade de destruição da floresta amazônica aumentou muito nesses últimos 4 anos. Muito, isso não é palpite, isso não é torcida, meu time vai ganhar, não, a minha religião é melhor. Não, isso é dado estatístico, gente. Não, o mundo inteiro sabe disso. Ele vai lá fora e fala essas coisas e as pessoas riem, porque é mentira. É uma mentira mais deslavada. Enquanto ele está mentindo e tem milhões de pessoas votando nesse ser humano, as florestas estão sendo queimadas e a gente não vai ter mais mundo para viver. Então é preciso que a gente desperte, né? A Raquel está falando aqui, mas nós mesmos destruímos sozinhos boa parte de nossas matas. Sim, nós mesmos destruímos. Não, na verdade, quem veio de fora praticamente não destruiu tanto assim. Eu acho que isso é um pouco teoria da conspiração, tá? É claro que eu não vou colocar em dúvida a maldade da ambição humana, tá, Neurivalli? Não vou colocar isso em dúvida, não, porque eu sei que a ambição humana ela é muito cruel, tá? Então eu acho que a gente, claro, não pode perder de vista essa ameaça, não pode. Mas eu acho que também é um pouco teoria da conspiração, porque até hoje eu não vejo nada assim de invasão, nada assim de estarem roubando. Roubaram muito sim, foi no período colonial. Aí roubaram mesmo. O Alvo está falando aqui, o Ricardo Salles disse, e está gravado, que a pandemia devia ser aproveitada para passar a boiada. É isso aí. Foi isso mesmo, né? Você tem um ministro do meio ambiente que diz uma coisa dessa, né? E que depois é processado por estar ajudando a venda ilegal de madeira, é complicado. A Renata está botando aqui uns dados aqui que ela está vendo lá. Não estou vendo, eu já ouvi isso. Já ouviu, já né? vi nos telejornais. Então, gente, assim, a gente precisa
Vocês desculpem aí o desabafo, mas é porque isso mexe comigo. Não tem nada que me incomode mais hoje na minha vida, que me preocupe mais, que me inquiete mais, que me tire mais o sono. É claro, fora questões pontuais que possam acontecer, né? Que graças a Deus não estão acontecendo. Mas não tem nada que me incomode mais, que me preocupe mais do que a questão da deteriorização do meio ambiente no planeta, do que a destruição da Terra, tá? E eu volto a insistir naquilo que eu falei no início. Aquelas ideias de sustentabilidade que a gente escutou na escola, elas são importantes, tá bom? Não esqueçam delas. Mas elas não são mais suficientes. É preciso mudanças radicais de padrão de vida. A gente precisa. E eu acho que essas mudanças, elas só não acontecem da maneira rápida que deveriam acontecer, porque a gente ainda se vê como alheio à natureza. Então eu diria que uma questão muito importante é que a gente se perceba parte dessa natureza. Porque quando a gente se perceber parte dessa natureza, você vai chorar porque viu uma árvore sendo cortada. E aí a gente vai realmente começar a mudar, né? Você vai chorar porque viu uma fumacinha sendo lançada no céu e aumentando o nosso efeito estufa, né? Porque você vai estar sentindo na sua própria pele aquilo que está acontecendo ao seu redor. Então, eu acho que essa mudança de comportamento ela passa muito por uma mudança de autopercepção. A gente precisa deixar de ter uma percepção egocentrada da vida, né? E para uma percepção mais cosmocêntrica, né? O centro do universo é o próprio universo. O universo ele é holográfico. O universo é um grande sistema holográfico. Cada partícula do universo, um átomo que seja, um átomo desse meu óculos aqui, ele representa todo o universo. Não é à toa, né? Quem lembra aí das aulas de física e química, não é à toa que um átomo, ele parece muito como um sistema, como o próprio universo, como um sistema solar, por exemplo, ele parece muito com isso. Não é à toa, porque o universo ele é holográfico. Cada parte do universo retrata o todo. E a gente se esqueceu disso, a gente se perdeu disso. Então a gente tem muito que aprender, a gente às vezes olha para os povos indígenas, né, como povos primitivos, mas a gente tem muito que resgatar com eles, a gente tem muito que olhar para eles, a forma de relação com a vida, a forma de relação com o próprio sustento, né, com a retirada dos recursos da natureza. É claro que hoje a gente tem uma civilização altamente complexa, que a gente não vai voltar a viver nas florestas, em tribos, em cabanas. Não vai, eu sei disso. Mas é a forma de pensar, é a forma de se relacionar. E eu acho que a Europa, de uma maneira geral, ela já vem vivenciando um pouco essa mudança. Ela já vem vivenciando um pouco essa mudança. As Américas estão mais perdidas nesse sentido, né? As Américas estão mais perdidas. Talvez até pelas guerras que a Europa já viveu, não é? Eu acho que isso acabou a miséria, a fome que eles passaram, tendo que reconstruir tudo aquilo. Enfim, tudo isso deixa um rastro aí de sofrimento que promove amadurecimento no ser humano. E a América, ela vem aí de uma euforia pós Segunda Guerra Mundial, né? A América vem de uma euforia. É curioso isso, né? É curioso, né? A gente vê que a Europa, que foi devastada pela Segunda Guerra Mundial, parece que sai mais madura de tudo isso, né? Enquanto que as Américas, que se saíram vitoriosas nesse processo, na verdade podem ter perdido muita coisa, né? Porque as Américas viveram essa euforia pós Segunda Guerra Mundial, né? Década de 50, década de 60, aquela euforia americana, enfim, todo o sucesso da ideologia capitalista americana. Então tudo isso fez com que essa tendência muito egocêntrica, muito narcísica,
ela se fortalecesse. E aí a gente chegou onde chegou. Acho até que nesse século XXI a gente está iniciando um processo aí de revisão desses conceitos. Hoje aqui nós estamos falando sobre isso. E tem algumas pessoas que estão me ouvindo, tem outras pessoas que vão me ouvir, que já pensam assim. Então eu acho que a gente já está fazendo isso. Mas ainda é pouco. Para a gravidade do problema que a gente está vivendo, é muito pouco. A gente vai ter que realmente ser mais incisivo na nossa transformação. Então, gente, acho que é isso aí que eu tinha para falar para vocês. Vocês silenciaram depois de um certo tempo, né? Espero que vocês tenham ficado bastante assustados, porque essa era a minha intenção mesmo. Enfim, porque a gente tem realmente que se assustar, porque senão daqui a pouco a onda vai estar batendo na nossa porta, tá bom? Vai estar batendo aqui. Em Saquarema, então, nem se fala. A China polui muito também, sim, com certeza. A China hoje, a China hoje é a maior economia do mundo, né? A maior economia do planeta, sem consciência, né? Sem consciência. Vamos ver onde isso vai dar. Vamos ver. A China, ela, o presidente lá da China, que eu nem sei se é presidente, acho que é presidente, né? Ele não foi na COP27, mandou representante, mas ele não foi. Isso não é um bom sinal, né? Mas vamos ver. A Nelly vai estar falando, as pessoas esqueceram que a vida vai além da nossa. Isso aí, a vida está em cada coisinha existente na Terra. Tudo é vida, né? A Raquel está falando, é legal aquele discurso do Ailton Krenak, da Constituinte. Vale dar um Google. Vamos ver. Eu gosto muito do Krenak, vale a pena ler os livros dele. E o discurso dele é muito em cima disso, né? Raquel está deprimida. Não dá tempo de ficar deprimida não, Raquel. Não dá tempo de ficar deprimida não, Raquel. Tem que arregaçar a manga e partir para a luta, Raquel. Mas vale a pena ler o Krenak, viu? Porque o Krenak ajuda a gente a repensar essa sensação de pertencimento, que é uma sensação bem indígena, né? De fazer parte do todo, de empatia com os outros seres vivos, de compaixão. A China já chegou aqui há muito tempo. Tá a China já chegou aqui. Ela já chegou no mundo inteiro, na verdade. Bem, gente, então o que a gente tinha por hoje aí, agradeço aí vocês aí a presença, a participação, que bom aí, vocês participaram bastante. E eu espero que cada um de nós aí ocupe esse lugar aí, que a gente possa aí ser agente de transformação. As redes sociais hoje abrem um espaço, né, para a gente estar compartilhando ideias, estar ajudando as pessoas a pensarem. Então, vamos embora. Não vamos postar só dancinha não, né? Vamos postar aí umas coisas que façam as pessoas pensarem, tá bom? Gratidão a todos aí, até semana que vem, uma boa semana para todos, um abraço.